E boa noite. Seja muito bem-vindo, Daniel. O seu microfone está mutado. Boa noite. Alô, teste, testando, tudo bem com vocês? Agora foi. Agora foi. Boa noite. Olá, tudo bem? Antes da gente começar o bate-papo, eu já queria agradecer você pelo tempo, por ter aceitado esse bate-papo com a gente. E também elogiar seu trabalho, que a gente realizou a leitura. Ontem a gente estava até conversando sobre o livro em específico, né? Hoje a gente vai ter uma conversa mais em geral. Então, eu já quero agradecer pela oportunidade de poder conversar com você e pelo seu tempo disponível. Ah, que isso, eu que agradeço o convite, vai ser um prazer conversar com vocês. Aí, se você quiser se apresentar um pouco do seu trabalho, vender seu peixe, fique à vontade. Tá bom, então. Como vocês já sabem, né, eu sou um autor mais especializado, né, digamos assim, em true crime, crimes reais. Eu comecei a escrever há muitos anos já, mais especificamente livros recentes, né? Então, comecei com um projeto na internet mesmo, um blog, muitos anos atrás, e desde então venho sistematicamente escrevendo textos e mais textos, vários artigos, matérias, principalmente meio que me especializei, né, em escrever sobre assassinos em série, que era um tema que mais me interessava, né, dentro desse universo. Então foram mais de 10 anos escrevendo, né, e nos últimos anos comecei a focar na escrita de livros, né? Publiquei inicialmente um e-book de um projeto que eu tinha, que era que se chamava 101 Crimes Notórios e Horripilantes. Ou seja, todo ano eu fazia um compilado assim, né, de 101 crimes que ocorreram no ano, desde 2013 que comecei a fazer, e em 2021 eu lancei um e-book, eu escrevia e lançava no próprio site, né, que eu mantenho, que é o OAB Crime, e aí em 2021 eu lancei o e-book desse projeto. E a partir daí eu venho focando na escrita de livros. Publiquei em 2023 um livro sobre Jeffrey Dahmer, que resume minha pesquisa de mais de 10 anos no caso, né? O caso Dahmer foi um dos primeiros artigos que eu escrevi, assim, isso em 2010, 2000. Pesquisa, né? E aí, em 2023, eu lancei um livro sobre ele, um livro independente, né? Uma publicação independente. E em 2024 veio Anjos Cruéis, né? Que era um livro que, assim, já estava... É um projeto bastante antigo também, e já estava na Dark Side há alguns anos, e em 2024, finalmente, o livro saiu, né? E então, eu estou dedicado a esse mundo, né, tenebroso e fascinante também, né, do True Crime. Já que você já falou sobre o blog, eu queria saber um pouquinho de como que surgiu o blog, a ideia dele começar, né? E até seu interesse de true crime, né? Se teve algum episódio marcante na sua vida ou se sempre foi um tema que estava ali meio que presente. Assim, eu comecei o blog, na época eu escrevia sobre um pseudônimo, né, que era o Aprendiz Verde. E aí eu criei esse blog e inicialmente assim para escrever sobre assuntos que eu gostava, não necessariamente crimes, sabe? Então eu escrevia sobre cinema, artes em geral, sabe? Cinema, música, e outros tipos de assuntos também. Ufologia, todas essas coisas assim, eu gosto bastante e eu escrevia. E com o passar do tempo, eu comecei também a escrever sobre crimes, né? A ideia de criar o blog nasceu assim da um tipo de desafio, né, ou algo novo, porque eu acompanhei, né, eu sou de uma geração, digamos, analógica, né, que nasceu no mundo analógico, né, ou seja, não existia o digital.
Então, eu vivi isso, né? Então, eu vivi essa época e a transição, né, do mundo digital. Então, eu peguei todo o início, né? Então, todas as fases, por exemplo, da internet, né? Então, houve uma época, assim, que, bom, não existia muita coisa, né? Assim, na internet. Então, eu tive uma ideia, assim, de criar um blog para compartilhar coisas das quais eu gostava, né? Então, assim, passei a vida inteira lendo, né? Então, desde menino, assim, sou bastante curioso, né? Então, assim, sempre li bastante, assim. Então, e aí, com o advento da internet, né, todas essa gama de possibilidades que surgiu, né, eu tive uma ideia assim, vou criar um blog só para compartilhar assuntos dos quais eu gosto, né? E foi daí que surgiu, assim, esse projeto, né, de escrever, e numa época onde não existiam muitos projetos, assim, digitais, hoje é super disseminado, né, podcasts, perfis em redes sociais, você tem várias plataformas, né, então, assim, tem muita gente fazendo, mas lá atrás, no início, eram poucos, assim, que existiam, né? E aí, já eu lia, consumia algum conteúdo, né, na internet, só que eu não gostava muito da forma como o pessoal fazia, a forma como o pessoal escrevia e tal. E aí eu pensei, não, por que eu não faço, não monto uma página para mim, um blog, né? E escrevo da maneira assim que eu gostaria de ler, né? E daí surgiu a ideia de criar esse blog, escrever sobre os assuntos que eu gostava, e com a evolução, né, eu comecei a escrever sobre crimes também. E virou meio que uma bola de neve, né? Porque quanto mais eu escrevia, mais eu gostava, e mais gente aparecia, mais leitores apareciam, tá? E acabou se tornando, assim, um projeto, um blog bastante conhecido, né? E foi até daí também que surgiu a minha parceria, né, com a Darkside, porque eles me descobriram lá atrás, né, através do meu blog, dos textos do meu blog. Então, assim, tomou uma proporção muito grande, né? Eu até imagino, porque True Crime, ainda hoje a gente está dando os primeiros passos no Brasil, né? Por exemplo, a Darkside tem bastante coisa publicada, mas ainda tem muita coisa para trazer de fora. Então, eu imagino quando você começou a relevância que tinha do seu blog, né? Porque foi, querendo ou não, um dos primeiros, né, no Brasil a falar sobre isso. A gente tinha acesso a casos, mas a maioria era gringos, né? E não em português. Então, muito legal ver alguém trazendo essa coisa para o Brasil e também falando um pouco sobre os casos que acontecem aqui. Exatamente, né? Assim, que eu me lembre, assim, eu acredito que esse projeto meu de crimes reais, né, escrever sobre isso, seja o mais antigo ainda em atividade no Brasil, sabe? Porque existiram outras pessoas que tinham blogs também, porque antes não existia vídeo ou áudio, né? Era mais a questão do texto, né? Era só hipertexto mesmo, né? A internet, assim, era blogs, essas coisas. E, aí, lógico, com o passar dos anos, o YouTube foi inventado e tal, e aí foi evoluindo as coisas e foram surgindo essas outras mídias, né? essas outras formas de contar histórias e tudo. Mas lá atrás era a questão dos blogs, né? Era o blog, e existiam outros, tanto é que eu falei, né, que eu li e tal, eu consumi alguns, assim, eu nem lembro quais eram, eu lembro de um projeto que provavelmente existe até hoje. De ler essas histórias, esses blogs, né? E aí eu pensei em criar o meu, né? Para fazer a minha maneira e tudo mais, né? Então, assim, aí eu não sei se existe um mais antigo, eu acho que não. Eu acho que o meu, assim, o meu projeto é o mais antigo até hoje que esteja em atividade, né, no Brasil. Assim, muito antes da mania true crime, né, e tudo.
eu já escrevia sobre isso. É claro, existem outras pessoas também, né, que surgiram, havia outros blogs, né? Mas, bom, aí até o momento eu tô na área, né? A gente vê bastante, né, eu ainda não li Dahmer, né? Eu só li o do Anjos Cruéis, e a gente percebe que é realmente um trabalho de anos e anos de pesquisa, e é muito bem feito. A gente estava até conversando isso ontem, que a gente olha o seu número de fontes, assim, é gigantesco, né? Assim, só te interrompendo, quando eu enviei o original para Darkside, o que acontece? O livro Anjos Cruéis, ele, só dando um spoiler para vocês, né? Foi uma pesquisa assim que a Darkside teve que condensar para publicar esse livro que vocês leram. Tá? Ou seja, sobrou muito material. Sobrou material, por exemplo, para um volume 2. Tá? Então, assim, o original, quando eu mandei para a Darkside, ele tinha, eu contei 60 páginas de fontes e referências, sabe? Até imaginei assim, nossa, 60 páginas, é muita coisa, né? Porque assim, como é que ele vai condensar isso num livro? Pô, 60 páginas. Tudo bem que tava, a fonte estava fonte 12 tudo, né? Mas eram 60 páginas, né? E eu até estive na Bienal em junho agora, conversei com o pessoal lá, com alguns editores, porque o livro, ele passou por alguns editores, né? Lá dentro. E aí eles falaram que, assim, o arquivo original que eu mandei, eles trabalharam em cima dele, deu, tipo, 1000 páginas, né? E aí acabou que dividiu pela metade, publicou o Anjos Cruéis, digamos, né? O volume 2 vai sair. Então legal que a gente já ganhou um spoiler já. Exatamente. Mas, assim, é igual eu costumo falar, assim, eu sou meio prolífico, né? E, normalmente, os livros que eu escrevo, o Anjos Cruéis, o Dahmer também, você falou, assim, é um trabalho assim, de muitos anos, não é algo assim que é feito assim, do dia para a noite, sabe? Então, o Dahmer mesmo, igual eu comentei, o meu primeiro artigo sobre ele foi de 2011, né? E eu fui publicar um livro dele em 2023, ou seja, 12 anos depois. Nesse tempo eu continuei pesquisando, continuei escrevendo, e tudo serviu de base para depois eu escrever o livro. Anjos Cruéis foi a mesma coisa, a ideia de Anjos Cruéis começou no artigo que eu escrevi em 2012. Então, de 2012 até 2024 foram 12 anos. Então, sim, 12 anos, não foram exatamente 12 anos de pesquisa, eu estou falando que foi da ideia original, né, até a publicação final de um livro, levou-se esse tempo. Então, por exemplo, aí tem um livro que eu estou escrevendo agora, que já tem uns 4 já. Então, assim, é algo que eu assim, tenho muito cuidado, sabe? Porque eu acho que eu também sou um leitor, né? Antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Então, eu acho que, assim, que o leitor merece, né, um trabalho, assim, digno, correto, bastante estudado e pesquisado, para não ter buracos, assim, né? Comprar uma obra, que aquela obra faça sentido para ele e que transforme ele de maneira positiva, né? Que ele saia ali com algum conhecimento, saia diferente, né? É igual quando você faz um curso, né? Acho que se você entra em um curso, quando você termina ele, você fala que você aprendeu alguma coisa, mesmo que mínimo, então aquilo foi positivo. Então, acho que um livro também deve ser assim. Esses livros de não ficção, né, que são livros reais, né, histórias reais, então a pesquisa tem que ser muito cuidadosa. Né? Então, assim, eu dou tempo ao tempo, porque eu sei que nada que é feito de maneira rápida não funciona. Né? Então, realmente é muita fonte, é muito livro lido, é muita coisa. Não, é que eu geralmente sempre olho as fontes dos livros de True Crime para realmente buscar quais livros ler e etc, porque eu gosto bastante de pesquisar. Aí quando eu vi a quantidade de fontes, a gente percebe realmente toda essa atenção que você tem e todo esse carinho com a obra. Até algumas pessoas ontem comentaram que tiveram a sensação de estar até lendo um livro gringo de True Crime,
Porque como o True Crime ainda está dando os primeiros passos aqui no Brasil, eu acho que é comum que muita gente tente escrever e muitas pessoas não tenham essa atenção que você teve, sabe? Então, quando a gente vê um trabalho assim bem feito, não falando mal dos autores nacionais de True Crime, porque eu amo vários, mas a gente realmente vê que o seu trabalho é diferenciado e realmente tem esse cuidado, esse carinho. Até eu levantei uma hipótese que talvez seja um pouco além da sua experiência como tradutor, né? Também, que pode influenciar a maneira que você escreve, mas realmente é muito bom a sua escrita e o carinho que você tem com as obras. Eu até, só pegando na sua fala, eu acho, assim, que, para mim, talvez o principal do livro seja o final dele, sabe? Que é o que são as fontes de referências. Então, quando, por exemplo, eu pego um livro de não ficção, né, um livro que conta algo real, tudo, a primeira coisa que eu faço, não é folhear o livro do início para o fim, não, é do fim para o início. Eu vou lá nas fontes de referências primeiro para ver no que o autor se baseou ali. E, assim, tem alguns casos, né, que você, às vezes, de autores aí, que escreve até livros aí famosos, autores famosos e tudo, que você pega o livro e abre no final ali, tem uma página e meia, às vezes nem isso, de fontes de referência. Então, você fica meio assim, sabe? Então, eu fico com o pé atrás. Tá? Então, porque nesses casos, eu acho que um livro, ele é uma experiência que ele é além, né? Ele é além daquele livro. Então, quando você vai, nos meus livros especificamente, quando você vai na referência, e eu faço questão de colocar isso, porque tem até aquela famosa frase do Newton, né? Não foi nem o Newton que falou isso, né? É uma frase aí, milenar, né? Se eu não cheguei além, porque eu estive no ombro de gigantes, né? Então, assim, não existe nada que é inventado, eu não sou nenhum gênio, nem nada disso, né? Então, assim, tem dezenas, centenas, milhares de outras pessoas que vieram antes de mim, que fizeram e escreveram trabalhos maravilhosos e que eu acho que são que eu li, que eu me baseei, que me influenciou. Então, eu acho de suma importância colocar isso nas referências para o próprio leitor também, quando ele olhar lá, né, ele ir além, né, porque às vezes num livro, por exemplo, tem algo que é resumido, né, ou, por exemplo, tem um capítulo em Anjos Cruéis, que é Crianças Psicopatas, né, que é depois ali da introdução ali, onde eu discorro um pouco, né, sobre essa questão de crianças insensíveis e com afeto deficiente, ali são o quê? 20 páginas, ou seja, é algo que é bastante resumido, né? Não é algo assim para se aprofundar e tudo, mas quando você vai lá nas referências, tá lá livros, artigos, né, que se você quiser ir além, você vai lá naqueles autores ali e você vai poder se aprofundar melhor naquele tema. Então, assim, para mim é de suma importância, o mais importante mesmo. Quando eu escrevo, tudo que eu acesso, se eu ler um artigo e aquele me influencia de alguma forma a escrever alguma coisa, é citado no meu livro. Até agora que você falou sobre se inspirar ou se sentir com vontade de escrever sobre alguma coisa, eu queria saber se você tem algum livro ou autor que foi sua inspiração a começar a escrever ou a tomar o rumo que você tomou na escrita de True Crime. Eu sempre gostei, assim, acho que, na verdade, assim, algo que me influenciou, assim, é até uma influência, assim, diferente, assim, e talvez estranha, é cinema, sabe, e filme, assim, eu sempre gostei, assim, muito de mistério, dessas coisas, assim. Então, quando eu comecei a escrever de uma maneira, assim, por exemplo, vou pegar uma história aqui, sei lá, o próprio Jeffrey Dahmer, assim, um livro que eu escrevi. Então, se eu escrever um artigo sobre ele, eu não escrevia daquela maneira direta, sabe? Daquela maneira mecânica, assim. Eu meio que, eu pegava a história dele e escrevia como se fosse, assim, meio que um roteiro de um filme, sabe? Primeiro, por exemplo, alguém desapareceu, aí eu ia contar aquela história daquele desaparecimento, da família indo atrás, de como que as autoridades lidaram com aquilo, para ir criando ali uma espécie ali criando uma expectativa, né,
o desfecho daquela história. Então, isso me influenciou, sabe, a escrever os livros. O caso de Anjos Cruéis é um pouco diferente, porque eles são vários casos, né? Então, assim, não dá para você fazer toda essa... Você começa do meio, depois volta para o final, então não dá para fazer. Mas um livro, um caso, quando você escreve sobre um caso específico, assim, ou até mesmo nos meus artigos que eu tinha que eu escrevi, né, historicamente, no AV Crime, dá para o pessoal notar esse ar, digamos assim, de mistério, e até o clímax, né, que é a identificação do criminoso e todo o restante. E tem algum motivo do Anjos Cruéis, pelo menos essa primeira parte, ser mais focada em casos internacionais? E também queria saber se tem algo mais voltado para casos brasileiros, ou se você puder falar, né? Não sei se tem algum projeto aí em segredo que está acontecendo. Tem vários casos, alguns casos, na verdade, brasileiros que eu escrevi para o Anjos Cruéis, mas que eles não entraram nessa edição, sabe? Então, provavelmente, eles, um volume 2 de Anjos Cruéis, a gente vai ter casos brasileiros, sabe? Esse especificamente, eu dei um foco, né, maior nesses casos que são casos notórios, né? Até porque, assim, nem todo mundo conhece, né? Beleza, todo fã de True Crime, assim, conhece, por exemplo, a história da Mary Bell, ou do Jesse Pomeroy, né? Talvez do Eric Smith e tal, mas a grande parte da população, da sociedade que compra o livro, às vezes está curioso, assim, não conhece a história. Então, acho que eu tinha que trazer esses casos, logo, sob o meu ponto de vista, né, sob a minha perspectiva, com a minha escrita, apresentar, até porque são casos que são bastante representativos e simbólicos, né? Por exemplo, você pega o caso da Mary Bell, ele é um caso assim que acho que daqui a 50 anos ou 100 anos vai ter alguém que vai escrever, vai continuar escrevendo sobre esse caso, né? Vai continuar trazendo esse exemplo e explorando, né, todo o contexto no qual a menininha Mary Bell cometeu aqueles crimes, né? Então são casos assim que sempre podem ser trazidos e escrutinados, né, sobre novas perspectivas e tudo. Mas tem casos brasileiros que não entraram, né, nessa edição, mas no volume 2, certamente eles vão aparecer. Agora, é claro, né, poderia focar especificamente só em casos brasileiros, né, trazer ali um livro ali só sobre casos brasileiros. Mas, no caso especificamente do projeto inteiro de Anjos Cruéis, eu pesquei, né, casos assim do mundo inteiro. Então, nesse livro eu não sei, assim, de quantos países, assim, mas no projeto todo são, se não me engano, são mais de 20 casos ocorridos em mais de 20 países, sabe? Noruega e tudo, por exemplo. Nesse de Anjos Cruéis não tem, né, mas no material que provavelmente ainda será publicado, tem casos de outros países, né? Vai ter casos brasileiros e tudo. E ainda sobre Anjos Cruéis, algumas pessoas do nosso clube notou que tem uma tendência muito da sociedade em associar as infratoras mulheres, né, como uma vida promíscua, como se fosse um componente para o crime, e também é um certo incômodo, né, que como a sociedade trata diferente as meninas e os meninos em relação a crime, principalmente na questão de que alguns, quando são meninos, acabam saindo mais cedo da cadeia e coisa do tipo. Você também sentiu isso quando você estava pesquisando casos, ou não necessariamente? Assim, no contexto geral, realmente, assim, a sociedade de maneira diferente, né? As mulheres, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho escrevendo um livro que é focado mais em casos de mulheres que matam, né?
Mas, assim, isso num contexto mais antigo, no caso do século XIX, um fenômeno social específico que ocorreu, que fizeram com que mulheres especificamente começassem a matar, né, crianças. E é interessante porque muitas vezes o marido participava ali não necessariamente dos crimes em si, mas estava envolvido, né, morava na mesma casa, ou coisa do tipo. E é interessante porque, assim, a sociedade da época sequer citava, né, os nomes dos maridos, né, eram sempre as mulheres que eram literalmente jogadas na cruz, sabe, jogadas ao fogo. Então, você lê jornais antigos, assim, e você vê até textos de, o marido que estava alheio ao que a esposa fazia dentro de casa, não sei o que, como que ele pode estar alheio, né, se mora dentro de casa, e especificamente ele poderia não colocar a mão ali e executar mesmo, mas era no mínimo cúmplice, né, porque sabia sim o que estava acontecendo, né? Então existe sim esse certo, essa misoginia, né, esse ódio que é sem sentido, né, da nossa sociedade, lógico, que é uma sociedade extremamente machista, né, agora imagina antigamente, né, que era 10, 20 vezes mais, era medonho, literalmente, né, mas ainda e isso reflete também, né, em casos infantis, né, então, talvez seja uma característica, né, uma característica nefasta do ser humano, sabe, que provavelmente vai, questão de evolução espiritual e moral, vai levar assim, muitos e muito tempo ainda para mudar isso. Uhum. Tem, realmente. E eu queria saber também se tem algum caso que sempre te chama. Eu costumo dizer isso porque tem alguns casos que eu tenho mais interesse em ler livros sobre, como, por exemplo, Manson e os Irmãos Menendez são dois casos, assim, que pode lançar 1000 livros, eu vou sempre estar lendo e procurando esses 1000 livros, porque são casos que me chamam muita atenção. Aí eu queria saber se tem algum caso, assim, que sempre parece te atrair. Eu até cogitei talvez o Denver por você já ter lançado o livro, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, historicamente, assim, no meu tempo, né, de escritor, hoje não mais, porque eu acho que no caso do Dama, eu meio que já, como eu poderia dizer, eu finalizei o capítulo, né, mas durante 10 anos, tudo que aparecia sobre ele, eu estava lá e ia atrás, né? Então, por exemplo, sei lá, em 2017, se não me engano, o FBI liberou os arquivos secretos da investigação dele sobre o caso. Aí fui lá, acessava lá os arquivos lá e fazia todo o escrutínio investigativo, né? Então, historicamente especificamente realmente foi o Dahmer, né? Que sempre era um caso que me interessava. Eu acho que pela bizarrice extrema dele, né, que é um tipo de comportamento e psicologia que até dentro dos assassinos em série é muito difícil de encontrar, né. Ele é meio que um caso único, assim, né, de alguém um homicida que apresentou vários tipos de comportamentos violentos e medonhos que não se encontra em nenhum outro, né? Então, isso sempre me entregava, assim. Então, qualquer coisa que aparecia, livros que eram publicados, eu adquiria para ler. Agora, hoje não mais, né? Porque depois de tanto tempo, né, de tanta pesquisa, tanta investigação sobre o caso, aí eu escrevi o meu próprio livro sobre ele. Então, assim, agora hoje já é um capítulo enterrado, assim. Agora, especificamente, assim, eu não tenho algum caso, assim, que eu sempre fique atento a ele, sabe? Tem o próprio caso, você falou o caso do Manson, né? Aham. É muito interessante, né? Eu até fui um dos tradutores, né, do livro do Manson, sua biografia, a Dark Side lançou. E é um caso muito interessante também. Durante muito tempo, eu escrevi vários textos sobre o Manson, né?
Mas agora, sim, eu tenho um interesse maior, assim, em casos antigos, sabe? Casos onde especificamente houve alguma distorção sociológica naquele tempo que fizeram que pessoas se engajassem em atos homicidas, sabe? Uhum. Então, imagine, por exemplo, que no final do século XIX, ou do século XIX, final do século XIX, início do século XX, existiram as famosas envenenadoras, né? Mulheres envenenadoras, que envenenavam os maridos. Tem até o livro da Dark Side, né? do caso de Najerev, né? Então, aí você para e pensa, por que essas mulheres faziam isso, né? Elas faziam porque eram más, né? Não eram. Então, que fator sociológico ali ocorreu ali naquele tempo ali, para que essas mulheres se engajassem, né, nessa prática de veneno, de envenenar os maridos, né? Então, assim, hoje me interessa mais essa questão, sabe? Dessas distorções sociológicas que ocorreram em determinados momentos, assim, da história, que fizeram com que pessoas, estou citando no caso mulheres, mas, por exemplo, na Idade Média, por exemplo, existiam os assassinos em série lobisomens, né? E muito derivado da questão do fanatismo religioso, né? Dessas coisas, e aí tinham homens que acabavam, que eram pervertidos por natureza, né? E acabavam achando que eram lobisomens e matavam pessoas e tudo. Então, assim, me interessa essas questões, sabe? Eu acho interessante, porque no mercado brasileiro a gente não tem nada desse gênero e eu super ficaria interessada em ler, que eu acho que é muito comum a gente ver casos famosos atuais ou falar muito sobre crimes atualmente, mas crime é uma coisa que sempre aconteceu, homicídios, enfim, então é legal a gente ver como que acontecia e até para entender melhor porque ainda hoje acontece, né? Se é algo intrinsecamente humano ou social, é bem interessante, gosto bastante do tema. Aí, a última perguntinha aqui, antes de abrir para o pessoal te perguntar, eu queria saber se você sente alguma dificuldade hoje em alcançar autores por conta do gênero de true crime, ou se você acha que a gente já conseguiu quebrar um pouco essa barreira e você consegue ter um alcance que um autor nacional de outros gêneros tem. Eu não entendi, você pode repetir a pergunta? É porque deu uma bloqueada aqui no áudio aqui. Se você acha que hoje em dia você sente ainda dificuldade em se igualar como um autor nacional de outros gêneros, por conta de ser true crime, né, que é um tema um pouco delicado, né? Ou se você acha que a gente já conseguiu passar essa barreira e hoje em dia o autor de true crime consegue ter o mesmo alcance? Acho que depende, assim, porque eu acho que existe questão de nicho, né? Então, assim, tem pessoas que literalmente não aguentaria ler uma linha de um livro true crime, né? Uhum. A grande maioria, sim, gosta de outros gêneros, né? Gosta de fantasia, né? Então, eu acho que por mais que, sei lá, um autor de true crime se esforce, né? Ele talvez não alcance um patamar de um autor que escreva romance, né? Ou fantasia, por exemplo, sabe? Então, assim, eu acho o true crime, assim, para um nicho bastante específico, assim, sabe? Anjos Cruéis, eu acho que ele fura um pouco a bolha do true crime, sabe? Porque ele lida com crianças que não é, o Anjos Cruéis, vocês leram, não é um livro especificamente que trata sobre a maldade infantil, a questão de crianças com desvio de conduta e tal. É um livro que traz mais especificamente casos de crianças homicidas, né? Mas o que acontece? A gente tem nas famílias aí brasileiras muitas dessas crianças, né? Dessas crianças insensíveis e com afeto deficiente. Não que elas vão crescer ou que elas vão cometer um assassinato, não, né? Mas são crianças que você já nota ali um desvio de conduta, né? A gente chama, né? Ou desvio de moral. Né? Então tem muitas famílias que passam por isso, sabe? Muitas mesmo. Quando eu fui escrever o livro, até mesmo quando eu escrevi inicialmente o artigo em 2012, nossa, eu recebi muita mensagem, assim, de mãe, de pai, sabe, que não sabia mais o que fazer com o filho, e contava as histórias de coisas que a criança fazia, sabe? Então, assim, essa é uma realidade, sabe? Então,
Então, eu acho que, no caso de Anjos Cruéis, assim, isso chama a atenção, mesmo de quem não goste de true crime, né, mas como é ali um assunto ali que trata de crianças, né, porque mesmo uma criança homicida, ela antes, né, não todas, né, mas ela apresenta ali determinados comportamentos ali que são sinais de alerta, né? Uhum. Então, isso é até uma forma de aprendizado, né? De saber identificar. Então, o pai, ou a mãe, ou qualquer um que lê, né, vai saber ali, vai identificar ali determinados comportamentos ali que são preocupantes, né, você sabendo desses comportamentos, né, talvez isso te dá ali uma visão melhor sobre aquela criança. Então, eu acho que alguns cruéis foram um pouco essa bolha, mas no geral, eu acho que True Crime é um nicho assim, bastante específico, né, e que não é todo mundo que gosta. Né? Então, assim, eu acho que tudo bem, hoje tem essa questão de influenciadores, né? Então tem muitos escritores assim que eles vendem muito, né, e são até muito famosos assim, às vezes até mais do que são influencers, né, porque aí eles aproveitam o hype para escrever livros e tudo, mas tá muito ligado a essa questão de influencers, sabe? Mas assim, minha opinião assim, geral é que assim, é um nicho bastante específico, fechado, que nem todo mundo gosta, sabe? Então, eu acho que um autor de true crime, assim, para ter ali um nível ali de um autor de romance, de ficção, eu acho um pouco mais difícil, sabe? Agora, essa limitação, assim. Até o terror aqui no Brasil ainda é bem pequeno nicho, né? Comparado aos Estados Unidos e outros países. Mas no geral, assim, brasileiro, assim, lê pouco, né? Assim, na verdade. Então, os que lê, então, assim, o brasileiro já lê pouco, né? E aí os que lê, então, assim, aí vai afunilando, né? Cada vez mais. Então, você tem um nicho que tem desses que pouco lê, você tem um nicho que tem mais, né? Vai afunilando. Então, o true crime ali, acho que está bem no final ali do funil ali, né? Que é bastante específico, assim. Mas, assim, também, como o Brasil também é um país continental, né? Você tem milhões de habitantes, acaba que isso expande, né? E mesmo que tenha poucos leitores assim, ao mesmo tempo tem muitos, né? Então, é legal. Não, é uma coisa interessante até que você falou que o Anjos Cruéis furou a bolha, é que por mais que, como você disse, ele pode chamar atenção para pessoas que não são acostumadas de true crime, a sua escrita não é sensacionalista, né? Geralmente a gente vê muito em livros de true crime as pessoas explorando o máximo ali a violência para chocar mesmo e causar pavor, e eu não senti isso em Anjos Cruéis. Você fala o que é necessário falar, e é isso. Então, acho que é um bom contato para quem nunca teve contato com o true crime diretamente. Então, gostei bastante desse ponto da sua escrita. Eu acho que, assim, sensacionalismo, assim, ele não leva a nada, né? Acho que, assim, eu tento fazer um trabalho sério, sabe? E o trabalho sério é um trabalho que vai levar conhecimento ao leitor, né? E tudo bem, eu trato da realidade. Então, assim, vai ter casos específicos, por exemplo, o Shirazuma, né, do caso da criança japonesa lá, que fez coisas, né, macabras com no caso, a última vítima dele. Ele executou aquilo, ele cometeu aquilo. Então, eu, como autor, num livro, acho que eu tenho um dever de, pelo menos, citar o comportamento dele. Porque é importante. Porque, às vezes, você, por exemplo, é um estudante de psicologia, ou é uma psicóloga, assim, uma psiquiatra, uma médica, ou o que seja, né? Aquela informação vai fazer algum sentido, né? Se você estiver fazendo um trabalho, né, de pesquisa, sobre personalidades deformadas, essas coisas, então é importante citar. Mas, obviamente, que com responsabilidade, né? Tem que ter responsabilidade. Então, nos meus trabalhos, isso para mim é essencial.
sabe? É essencial. Agora eu vou abrir para o pessoal que quiser fazer pergunta, daí vocês podem mandar no chat, ou se vocês quiserem abrir o microfone, daí eu só peço para vocês levantarem a mãozinha do Meet para não acabar um falando por cima do outro. Aí vocês podem perguntar sobre tipo, o crime no geral, ou sobre o Daniel, podem ficar à vontade. Pode falar, Daphne. Daniel, boa noite. Primeiramente, eu queria parabenizar pelo seu trabalho. Como jornalista, lendo o Anjos Cruéis, eu também estava comentando com as meninas, né? Dá para ver o quanto você se esforçou em mostrar todos os detalhes, né? As suas fontes, né? De onde todo o seu trabalho de pesquisa, né? Assim, para quem vai fazer algum tipo de trabalho, uma pesquisa posterior, é um material muito rico, né? Então, ele vai além, né, do só do fã, né, de True Crime, né? Então, é um livro muito bom mesmo. E eu queria, minha curiosidade, né, minha pergunta em como você, ao longo de todos esses anos, né, como você conseguiu, né, obter essas informações tão, de casos tão, alguns casos, né, mais pouco divulgados, né? Eu lembro de um caso em específico que você cita, né, que a pessoa, depois que saiu da prisão, ela não se teve mais informações dela, né? Então eu já imagino aquela clássica cena de filme, né? Que o jornalista ele está lá caçando a informação no jornal antigo da cidade, né? Eu queria saber se você chegou a pesquisar em jornais antigos, né? De outros países, né? Como é que foi esse trabalho, né? Porque deve ter sido muito suado, né? Porque é muito detalhe, né? Que você precisa pegar, né? Olá, Daphne. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Acho que esse caso que você está falando, se não me engano, é do William Almut, né? Que é o da criança que matou o avô de 12 anos. E aí ele foi condenado, né? E algum tempo depois a Inglaterra enviou ele num navio para a Austrália, né? Ele morreu lá com 18 anos na Austrália de tuberculose, né? Acho que é o William Almut, o caso do William Almut. Aí eu lembro que eu até comprei um livro de uma autora britânica que falava sobre crianças homicidas, né? E no livro dela tinha um caso do William Almut, né? E lá ela falava também, sabe, que depois que ele foi preso, não existia mais informações sobre ele, o que aconteceu, né? Mas, realmente, esse trabalho de pesquisa é um trabalho muito minucioso, sabe? E, assim, eu sou muito detalhista, sabe? E eu tento, assim, extrair ao máximo as informações do caso, né? Então, para isso, é um trabalho de pesquisa bastante profundo. Então, se você desistir no primeiro momento, na primeira dificuldade, na segunda ou na terceira, você não vai achar a informação, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu pesquisei, assim, em, bastante, demais, em jornais antigos, né? Jornais, registros de corte, de tribunais antigos também. Hoje, felizmente, com o advento da internet, por exemplo, você tem as transcrições dos julgamentos de Old Bailey na internet para você ler. Old Bailey é o mais famoso tribunal de Londres, né? Não sei se vocês sabem. Então, assim, mais antigo. Então, se você acessar o Old Bailey online, tá, você encontra as transcrições dos julgamentos, sei lá, de uma envenenadora que matou o marido em 1850, ou do marido que matou a esposa, né? Ou seja, todos os casos que foram julgados, né, desde 1800 e bolinha, estão disponíveis para consultas online, né? Então, assim, no meu caso específico, bom, além de, né, pesquisar bastante nos registros de Old Bailey, fontes muito boas também, interessantes de você descobrir informações sobre esses casos antigos. Por exemplo, você pega
Mary Ovrar, por exemplo, que é Blanche Deschamps, né, garotinhas francesas assassinas do século XIX, que até os casos estão em Anjos Cruéis. Você acessa, por exemplo, as bibliotecas nacionais, né? Então, a Biblioteca Nacional da França, Biblioteca Nacional da Áustria, Alemanha, Berlim. Eu estive pesquisando muito esse tempo atrás, que eu falei, estava escrevendo um livro, né? Então, em bibliotecas da Polônia. Então, você tem muitos desses casos, desses documentos, né, disponíveis hoje, que estão digitalizados, que você pode acessar, por exemplo, a Galícia, que é a Biblioteca Nacional da França, e você consegue descobrir todas essas informações, sabe? Só que é aquele trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, é meio Sherlock Holmes, né? Você pega a lupa ali que tanto de documento, e ter que ir lá e pesquisando linha por linha, documento por documento, né? No caso de jornais antigos também, né? No Reino Unido, por exemplo, eles têm um projeto que chama Old British Newspapers, né? Que você tem lá digitalizado uma saraivada de jornais desde o século XVII, né? Está todas as edições digitalizadas. Então, através desse projeto, o British Newspapers, por exemplo, você acessa e aí é todo um universo, né, a ser descoberto. E quem é digamos, um historiador ou um jornalista, isso aí é um playground, literalmente, né, porque é uma fonte riquíssima de informações. Respondida a sua pergunta, eu não lembro se teve mais alguma outra, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Obrigada. Aí a Anne mandou aqui no chat, boa noite, no livro Anjos Cruéis, teve algum caso que te marcou muito? Bom, no livro Anjos Cruéis, eu acho que o caso da Sharon Carr é bem diferente, né? Pelo menos. Bem pesado e bem diferente, né? Porque é um caso de uma menina, né, de 12 anos que cometeu um crime sexual, né? Ou seja, é um tipo de crime que não é um tipo de crime que é normalmente cometido por uma mulher, né? Muito menos uma criança. A gente não vê mulheres cometendo crimes sexuais, isso literalmente não existe, né? E nesse caso específico, além de ter sido uma mulher, foi uma criança, né, de 12 anos. E uma criança ali com características de assassino em série, né, porque ela tentou matar de novo, só que não conseguiu. Então, assim, o caso da Sharon Carr, para mim, é um caso que é bastante impressionante, sabe, por esses motivos. E, não à toa, né, a polícia da época não descobriu, né, quem havia matado lá a Kate Radcliffe, né, que tinha 18 anos. Foram vários anos até descobrir que foi ela, e só descobriu porque ela estava no reformatório e começou a se gabar lá, né, que havia matado uma mulher anos antes, e aí foi que a polícia descobriu, porque na época e nos anos seguintes, não, peraí, quem cometeu esse crime aqui, ele realmente foi um homem, né, um homem jovem ou um homem adulto, ou seja, estava procurando completamente um caminho errado, né? Foi uma mulher e uma criança. Então, assim, é um ponto totalmente fora da curva, né? E eu nem tô lembrado, assim, de um outro exemplo parecido. Acho que nem tem. Deve ter, né? Mas, assim, eu não desconheço, assim, é a raridade da raridade da raridade. Então, assim, é um contexto muito específico. O caso da Sharon Carr é um caso que um dos casos, né, que me impressiona, outros também, mas o dela talvez um pouquinho mais. Uhum. A Liliane mandou, boa noite, sobre as pesquisas em jornais e arquivos nas bibliotecas nacionais pelo mundo. Como você faz para passar as barreiras de idioma ou mudanças na própria língua? Tenho muitos, historicamente, né, através do meu projeto na internet, o AD Crime,
eu tive contato com dela amiga, né? Que ela é uma russa. Só um minutinho, Daniel, você deu uma travadinha? Se você puder repetir, a gente parou de te ouvir a hora que você falou sobre o AV Crime e que você teve contato com diversas pessoas. Diversas pessoas colaboraram com o projeto, sabe? Até mesmo pessoas de fora do Brasil e de outras nacionalidades, sabe? Que falam português, né, que quiseram contribuir. Então, assim, eu conheci muitas pessoas. Então, assim, até fiz várias amizades, né? Então, por exemplo, uma delas é uma russa que mora em São Petersburgo, né? E assim, ela me ajuda demais com as traduções, por exemplo, do russo, sabe? Então, toda vez que eu escrevia sobre alguma coisa, algum caso russo, por exemplo, envolvendo algum criminoso russo, por exemplo, e eu descobria alguma fonte, assim, eu pedia para ela traduzir para mim, não só, né, da língua russa, mas de várias outras línguas, sabe? Então, assim, tem tradutores, tradutores, assim, que me ajudam, sabe, com essa parte da tradução dessas línguas, principalmente essas línguas, assim, que eu não entendo praticamente nada, né? Tipo, russo, polonês, igual, por exemplo, agora eu citei a questão da Polônia, né, que eu estava precisando bastante os poloneses. E aí, eu tenho um conhecido, né, que é até professor de polonês, e aí eu falei, cara, você vai ter que me ajudar nisso aí, né, e ele, assim, me ajuda bastante, a parte de tradução de jornais antigos, sabe, e aí é interessante porque eles até gostam, porque como são antigos, a escrita é diferente, né, as palavras, assim, e acaba sendo até uma forma de trabalho, assim, para eles, assim, descobrirem esse outro mundo, a evolução da linguagem, né, então, assim, é bastante interessante essa parte, assim, da tradução, assim, claro, agora tem, assim, tem línguas que eu, por exemplo, já entendo bem, né, então, assim, aí já, tipo, inglês, francês, italiano, então, assim, pesquiso Ocasiões Cruéis, né, casos franceses, igual eu citei Gabriel Deschamps, Melhor Vá, então já foi mais tranquilo. Agora, essas outras línguas, assim, eu tenho que recorrer à ajuda dos universitários, né, para fazer essas traduções e para eu poder ler, né, e entender certinho para poder compartilhar na escrita. Mais alguma pergunta? Não precisam ficar com vergonha, podem mandar, gente. Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, eu queria fazer mais uma, que é se você tem alguma dica para quem quer começar a escrever. Uma dica, assim, pessoal do que você acha que funciona para você, que talvez possa funcionar para outras pessoas. A dica que eu tenho, assim, para quem quer começar a escrever, é literalmente escrever, sabe? Porque a escrita é um exercício, sabe? Igual, por exemplo, um esporte, uma atividade qualquer. Quanto mais você faz, melhor você fica, sabe? Então, é uma evolução, entendeu? Então, o escritor se você começar hoje, daqui a um ano, você vai estar diferente, sabe? Você vai ser um escritor diferente, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Para o escritor, assim, digamos, você refinar, né? A sua escrita, porque você refina, né? Às vezes eu leio o texto que eu escrevi há 10 anos atrás e assim, falo, nossa, isso aqui nem parece que foi assim, né? Eu vou até tirar esse texto aqui do ar aqui, porque não tá bom e tal. Mas era aquele escritor que eu era naquela época específica, sabe? E e a partir do momento que você escreve, e não apenas escrever, mas se você puder publicar também, é legal. Mesmo que seja uma publicação só, se você quiser criar um blog, ou compartilhar o texto em um perfil de rede social, sabe? Para você ter um feedback. Porque hoje o legal é isso, né? Através da internet, que você pode ter um feedback das pessoas, porque antigamente isso não existia, né? Um escritor escrevia um livro assim, e ele só era lido se ele fosse publicado, né? E uma publicação era algo assim que era coisa de outro mundo, era algo super difícil, né?
se você bancasse a sua publicação, você tinha que vender. E aí nem a família compra seu livro direito. Né? Sim, agora hoje não. Hoje você tem a possibilidade de escrever e ser realmente lido. Né? Então, a dica que eu tenho é essa, de você tirar um tempinho, né? Se puder ser diário, melhor ainda, para escrever, porque quanto mais você escreve, mais você refina, sabe? Mais você aprende, sabe, técnicas, você aprende sobre português, melhora tudo, né? Então, minha dica é essa, assim, sentar mesmo, escrever, e se puder publicar, publica, né? E bola para frente. Aí agora, a última coisinha, antes de finalizar, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, quais livros e séries você recomendaria pra gente hoje? Pode ser os que você tá mais viciado no momento, ou que você gostou muito de ler, ou o seu favorito da vida. Série, assim, eu assisto pouco, sabe? Eu não assisto muita série, assim. Tem uma série que eu assisti, eu gosto, assim, eu não gosto muito de assistir filmes e séries de crimes reais, sabe? Porque eu acho que é muito ficcionalizado, sabe? Inventa muita coisa e tal, então, assim, aí eu não curto muito. Eu gosto realmente, assim, do que é verdade, sabe? Da realidade do caso em si. Então, nesse sentido, eu prefiro mais documentários, né? Se eu for assistir esse de um caso real, eu prefiro documentários. E aí, filmes e séries, assim, aí os ficcionais mesmo, que é uma história que é inventada e tal, aí eu acho legal. Mas eu não assisto muito. Um autor, assim, que eu gostei de ler recentemente, e é antigo, ele não é especificamente true crime, sim, mas é muito legal, que é o John Boswell, que é um autor americano, sabe? E, inclusive, já é falecido, mas é um autor, assim, sensacional, sabe? Ele escreveu um livro, assim, ele não tem publicação em português, sabe? Escreveu um livro chamado The Kindness of Strangers, que ele conta sobre a história da infância, sabe? A história da infância ao longo dos séculos, sabe? Na Europa, e, assim, é incrível, sabe? Incrível, impressionante. Assim, é uma verdadeira viagem no tempo, sabe? De como era a infância em períodos remotos até os dias de hoje, sabe? Como é que a gente está aqui, né? Como é que a gente chegou a esse ponto aqui, a esse tipo de organização da sociedade, né? Hoje a criança é o esteio da família, né? Mas isso é uma coisa moderna, né? Não era assim, tá? Então criança e mulher sofreu, viu, né? Na história da humanidade. Meu Deus do céu, quando você olha para trás e começa a ler a história, esses livros, você fica assim, impressionado, indignado, sabe? Então sofreu, mas sofreu mesmo. E isso não é coisa antiga, não, foi até pouco tempo, sabe? Então, assim, e eu gosto muito desse autor, esse é o John Boswell. Então, esse livro é um livro que eu indicaria, sabe? E foi até um livro que eu li pro Anjos Cruéis, e eu estou relendo ele, tá? Porque é um livro, assim, que você não basta só uma leitura, tá? É um livro, assim, que você pode reler uma, duas, três, quatro vezes, assim, e você sempre vai estar, assim, descobrindo coisas novas, sabe? Muito legal, é um autor muito bom. E ele tem vários outros livros também de outros, que ele não escreveu só necessariamente sobre isso, sabe? Ele é um historiador, é bastante legal, assim, eu gosto, assim, de livros, assim, de historiadores especificamente. True Crime, assim, tem um livro nacional, que é o do Rodão Arruda, chama Dias de Ira, que é um livro muito bom, sabe? De True Crime. Que eu poderia indicar, que é um livro sobre o caso do maníaco do Trianon, e é um livro muito bom, sabe? Muito legal também, que eu gosto de quando o autor, assim, ele não se resume a ficar lhe dando foco apenas no assassino
ou nos crimes que ele cometeu, né? Porque você acaba meio que mitificando o sujeito, né? Que é o que a indústria faz, né? Mitifica o assassino. Então, o Ted Bundy, quando fala do Ted Bundy, nossa, como ele era lindo, articulado, são só características positivas que falam sobre ele. Opa, peraí, esse cara é um assassino, ele matou várias mulheres, esse cara é um lixo, entendeu? Então, assim, mas a sociedade, né, não, foi no julgamento lá e as mulheres todas queriam namorar com ele, não sei o quê. Então, assim, essa narrativa meio distorcida, sabe? Então, assim, eu gosto quando o autor, assim, ele até pode trazer essas questões e tal, mas eu gosto quando ele cita também o que está por volta, né? Comenta sobre a sociedade daquele tempo, né? Porque muitas vezes a sociedade, ela é uma sociedade que indiretamente autoriza aquele indivíduo a fazer o que ele fez. O Dahmer é um exemplo, por exemplo, né? Ele nunca foi parado, ele foi preso várias vezes, sempre saía ileso. Por que ele saía ileso? Porque, né? Então, assim, que particularidades a sociedade daquele tempo ali, que até hoje existe, né? Falhas estruturais dentro da sociedade que permitiram o indivíduo agir daquela maneira por anos e anos e anos e anos, e só foi pego por quê? Porque alguém escapou do apartamento dele e a polícia foi lá, né? E se não fosse isso, então, ele teria continuado matando. Então, o livro do Rodão Arruda, Dias de Ira, ele é bastante interessante, porque ele cita ali o preconceito da época, né? No caso do Maníaco do Trianon, é um assassino de série que matava homossexuais em São Paulo. Então, e nos anos 80, matar homossexual era normal, né? Tem até um vídeo que circula aí, eu já vi esse vídeo no Instagram e tal, entrevistando, né, pessoas, e as pessoas falam, não, para mim, tem que matar mesmo, não sei o que e tal. Então, assim, é o retrato da sociedade. Então, acho legal quando o autor explora essas questões que estão além ali, sabe? E não fica só focando especificamente no sujeito e nos crimes deles, porque isso muitas vezes, na maioria das vezes, né, passa uma mensagem errada ali para o leitor, para quem está, às vezes, se ela for um documentário, está assistindo. Então, é um livro que eu acho legal também. É muito comum a gente ver quase uma glamorização, né, do serial killer. E eu acho super importante também essa parte da sociedade, porque senão a gente fica sempre no mais do mesmo, né? A gente já conhece os casos, a maior parte das vezes, quando a gente vai ler sobre eles. Então, se a gente não explora além, a gente fica só ali na superfície, né? Então, já anotei. Exatamente. Então, você pega, por exemplo, sei lá, pega o caso do Dahmer lá, por exemplo. O caso do Dahmer, ele foi preso, ele molestou um adolescente, e aí ele foi pego, e aí ele foi preso, né? Ficou 1 ano preso, e aí saiu depois em liberdade condicional. Ele já tinha matado uma pancada de gente, mas ninguém sabia. Mas ele foi preso porque molestou um garoto, aí saiu, e aí ele foi acompanhado por um agente da condicional, sabe? Só que essa agente da condicional nunca foi na casa dele, por exemplo. Nos Estados Unidos isso é comum, né? Um preso, quando ele está em liberdade condicional, tem um agente do Estado que acompanha o caso dele, e o agente faz visita na moradia dele, para ver como é que estão as coisas e tal, porque se ele tiver meio que desvirtuado, ele volta para a cadeia, por exemplo, né? E o Dahmer saiu em liberdade condicional, continuou matando, empilhando corpos dentro do apartamento. Então, ao mesmo tempo que ele matava, ele ia até o escritório da agente da condicional dele, e falava que estava tudo bem, estava tudo ok, e a gente da condicional só preenchia lá um papel lá da burocracia e estava tudo certo, entendeu? Mas aí quando você vai olhar por trás, por exemplo, a gente da condicional dele era uma mulher que ela atendia 150 detentos, entendeu? Então, assim, era impossível ela visitar todos eles, entendeu? Então, ela visitava ali uma meia dúzia que dava para visitar, ou seja, ela estava completamente sobrecarregada, né? Então, uma falha terrível do Estado. Cadê mais funcionários para acompanhar esse cara? Então, assim, você vê essas falhas estruturais, né? Isso é só um exemplo, né? Então, as falhas estruturais dentro da sociedade, normalmente, são pessoas muito bem pagas, né? As pessoas que estão, assim, no topo, né? Eu pego
a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, você tem os diretores, os secretários de segurança super bem pagos, com dinheiro público, mas uma hierarquia completamente engessada, né, atrasada, e normalmente, não, deixa assim mesmo, ninguém está nem aí, e isso reflete o quê? Reflete o que para a gente, né, que é a violência pública, né, indivíduos como o Dahmer, por exemplo, que andam nas ruas cometendo crimes meio quase que invisíveis, né, mas que ao mesmo tempo são libertados da prisão, não são acompanhados e tudo, e quem sofre é o cidadão comum. Então, são casos que, por exemplo, se a sociedade funcionasse da maneira como deveria funcionar mesmo, coisas que não aconteceriam, né? Então, quando você vai explorar toda essa questão, abre, né? Aham. Bastante A gente de análise. A gente estava até comentando que casou da gente estar lendo Anjos Cruéis bem na época que teve diversos casos, né, de adolescentes matando aqui no Brasil, né? Então, foi bom que a gente conseguiu relacionar, né, enquanto lia o problema acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve um boom nesses últimos dias. Sim, bastante casos, né? Então, esse é um outro exemplo que eu considero assim de distorções sociológicas que levam indivíduos a cometerem crimes. Se você pega, por exemplo, os atiradores de escola, esse tipo de crime não existia há 30, 40, 50 anos atrás, né? Isso é um tipo de crime que acontece agora, né? Essa sociedade agora que está produzindo esses atiradores de escola. Por quê? Né? Todos eles são psicopatas? Não. Né? Então, há variáveis ali que influenciam esses garotos, né? Uhum. Mas, assim, que a sociedade não está preparada para discutir e nem está interessada. Então, a gente vai continuar tendo esses casos, infelizmente. Aí, agora, só para finalizar, tem mais duas perguntas. A da Anne como os casos normalmente chegam até você? Como você fica sabendo desses casos antigos? De Anjos Cruéis, especificamente, foi fazendo pesquisa. Claro que eu conhecia vários, tá? Mas, por exemplo, esses casos antigos que tá no livro, na parte final, né, tem aqueles casos resumidos, e aqueles casos resumidos ali não são à toa que são resumidos, é porque, às vezes, aquelas 4 ou 5 linhas que eu consegui escrever era a única coisa que existia, né, sobre aquele caso específico, que foi, às vezes, foi uma notícia que foi publicada num jornal do interior do Kansas, né, citando uma criança da zona rural que matou uma outra. Ou seja, não tem mais nada. Né? Normalmente, como essas crianças não eram processadas, então o caso morria ali. Né? Então, nesse caso específico, foi fazendo pesquisas, jornais antigos, né? E registros de corte também, os que estavam disponíveis, aí eu ia descobrindo, e eu descobri demais, muito mesmo. Então, é só aqueles casos dessa edição de Anjos Cruéis antigos, é só uma pequena parcela do que eu escrevi, sabe? Tem muito mais. Eu espero que vocês possam ler aí no volume 2 de Anjos Cruéis. Não, com certeza, quando publicar, a gente já pode até marcar uma parte 2 dessa conversa. Exatamente. Aí, Inclusive brasileiros também, viu? com certeza. Aí a última pergunta é: depois de tanto ler e escrever True Crime, o suspense policial perdeu um pouco a graça para você ou não? Mais ou menos. Hoje, assim, eu falei, eu não assisto muito, né? Por exemplo, séries e filmes, mas eu gosto. E eu assisto como entretenimento mesmo, sabe? Assim, igual todo mundo, né? Vou sábado à noite aqui, vou pegar um pote de sorvete aqui e vou ver um filme aqui, uma série aqui. Mas, assim, acaba que a ficção, assim, o pessoal é bastante criativo, né? Então, tem coisas, assim, que você nunca... Você não imagina e acaba se surpreendendo, né? Uhum. Então, assim, eu gosto, meio que não... mesmo tendo escrito e pesquisado centenas
de casos, e, assim, às vezes, assim, casos, assim, histórias, assim, que não estão na ficção, né, nunca foram, digamos assim, não existe nem algo parecido, né, na ficção de tão bizarros, mas mesmo assim, a suspense policial, a ficção policial, ela me impressiona, assim, mais com essa parte do entretenimento mesmo, sabe? Uhum. Eu gosto. E sempre tô me surpreendendo, assim, com coisas legais, assim, sabe, que aparecem. Como, por exemplo, o Alienista mesmo, que tem um livro, né, que teve a série, bastante legal. Gostei Uhum. Esse eu assisti também, eu gosto bastante. É interessante a Lili ter falado isso, porque eu, por exemplo, eu acredito que depois que eu entrei muito no mundo de leitura de true crime, eu também parei um pouco com séries de ficção relacionada a casos, e eu acho que para mim perdeu um pouco a graça o suspense policial, porque eu acho que eu acabei vendo tanta coisa cruel da realidade que o ficcional já não me surpreende mais, algo do tipo, assim, um sentimento assim. Não, e a realidade, ela é muito pior do que Muito. a ficção, sabe? Tem casos, assim, que eu já escrevi, assim, que eu nunca vi, assim, tem algum filme que tem algo parecido, assim, sabe? Tem, assim, são coisas, assim, que realmente, assim, não, isso aqui, a capacidade do ser humano de cometer violência, né, e maldade, ela é ilimitada, sabe? É ilimitada. Então, tem uns 15 anos que eu escrevo, sabe? Que eu pesquiso casos, e eu ainda hoje continuo me surpreendendo, sabe, com a capacidade do ser humano de praticar maldade e coisas esdrúxulas, realmente. Não, por hoje eu acho que é isso. Muito obrigada, Daniel, por esse bate-papo, por ter disponibilizado o tempo, por ter compartilhado aí notícias sobre o Anjos Cruéis 2. Sempre que você precisar ir do clube, pode contar com a gente. Se você tiver alguma coisa que você quer que a gente leia para opinar, ou coisa do tipo, pode conversar, me chamar no Instagram, que a gente pode conversar. Agora, com o lançamento da Demer pelo Dark Side, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para todo mundo ter acesso. Aí, caso a gente faça uma leitura também, eu te aviso. Pois é, você tem que fazer, eu acho que o Dahmer ficou um livro muito bom, sabe? Não é porque eu sou o autor, não, sabe? Uhum. Mas ficou muito bom. Até eu costumo brincar, assim, que eu não escrevo nada que, assim, que eu não gostaria de ler, sabe? Assim, então, assim, eu escrevo coisas, assim, que se eu fosse comprar o livro e lesse, eu chegaria ao final, assim, e falei, nossa, esse livro aqui ficou muito bom, ficou incrível, tá? Então, assim, o Dahmer, eu acho que ficou um livro muito bom, sabe? É um livro também que, igual Anjos Cruéis, na verdade, 600 páginas, né? O da Dark Side tem 640, na verdade. Então, assim, é um livro completo. Assim, se não completo, porque não tem como você escrever uma história completa, sabe? O livro acho que a coisa mais próxima que o ser humano inventou de contar uma história, digamos, completa, né? Mas mesmo assim, é impossível, né? Mas esse caso do Dahmer, ficou um livro bem amplo, sabe? Que muitos detalhes mesmo. Eu cubro literalmente assim do início ao final, sabe? E extrapolo um pouco também. Ficou muito bom. Eu sou um fã do livro do Dahmer, ficou muito legal. De vez em quando eu até pego e volto a ler, sabe? Vou ler a parte do julgamento aqui de novo. Aqui, ó. Aí eu fico lendo como se fosse a primeira vez. Bem legal. Não, eu tô com ele aqui, a edição tá lindíssima. Tô curiosa para ler. Assim que a gente lê, a gente te chama para conversar sobre. Pode chamar, pode Mas pode deixar assim, ó, muito, muito obrigada pelo seu tempo e assim, parabéns pelo seu trabalho, porque, como eu disse, não é puxando o saco, porque você está conversando com a gente, é realmente um trabalho diferenciado, que a gente vê um carinho, uma atenção na escrita. Então, com certeza aí vai alcançar muitos leitores e todo o sucesso do mundo para ti. Muito obrigada, viu, Daniel? Eu que agradeço, Patrícia, o pessoal aí todo aí. Obrigado pela atenção. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço o convite e estou à disposição para novas conversas. Muito obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.